A cédula paraguaia não é apenas um pedaço de plástico com a minha foto nela. Ela é literalmente uma chave para desbloquear opções que eu nem mesmo imaginava que existiam. No vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como que eu vou utilizar essa chave para abrir um mundo de possibilidades. Olá, bem-vindos de volta ao Plano Global. Se você está acompanhando a nossa série documental, já viu a minha jornada desde a preocupação com as projeções fiscais feitas pelo FMI para o Brasil, passando pela decisão da residência do Paraguai, a preparação para o Migramóvel, até finalmente dar entrada na cédula paraguaia. Inclusive, o meu guia de como fazer essa documentação sozinho pelo Migramóvel tá aqui na descrição desse vídeo. E se você tá chegando agora, não se preocupe. Eu vou deixar a playlist com todos os vídeos anteriores aqui na descrição desse vídeo. Mas hoje eu quero compartilhar algo extremamente prático e valioso. As 10 coisas concretas que eu posso fazer com a minha cédula de identidade paraguaia. Nesse vídeo, eu vou revelar exatamente como esse documento vai me ajudar a construir uma estrutura internacional sólida e ajudar a proteger o meu patrimônio e ampliar a minha liberdade. Vamos lá? A primeira e talvez mais fundamental possibilidade que a cédula paraguaia me permite é abrir conta bancária, é participar do sistema financeiro paraguaio. E isso é muito mais valioso do que parece só falando assim. E eu vou te explicar o porquê. Porque sem a cédula é praticamente impossível um estrangeiro abrir conta no Paraguai. Mesmo com a residência temporária, os bancos exigem a cédula como documento principal para a abertura de conta. Com ela você pode abrir uma conta em guaranis, que é a moeda local, ou até conta em dólar também, e ter acesso a cartão de débito, cartão de crédito internacional e até mesmo linhas de investimento que não estão disponíveis para quem não é residente. E aqui que está o ponto estratégico. Uma conta bancária paraguaia é o primeiro passo para você diversificar geograficamente os seus ativos. É o início da implementação prática da teoria das bandeiras que eu comentei com vocês anteriormente. E aí você começa a não depender exclusivamente do sistema financeiro de um único país. Aí uma dica valiosa: pesquise bem quais bancos que oferecem plataformas digitais completas para você poder gerenciar as suas contas mesmo quando não estiver fisicamente presente no país. Isso é essencial para quem não pretende morar permanentemente no país, assim como eu. Então vamos lá para a segunda coisa que eu posso fazer com a minha cédula paraguaia. Obter RUC, Registro Único de Contribuinte. É o equivalente paraguaio ao nosso CPF, mas só é possível tirar ele se você tiver a cédula em mãos. Sem a cédula é impossível. E aí, uma vez com o RUC na mão, um mundo de possibilidades se abre. Aí eu posso emitir faturas, ser contribuinte formal, contratar funcionários e, o mais importante, me tornar oficialmente um residente fiscal no Paraguai. E aí poder aproveitar o sistema territorial de impostos que o Paraguai oferece. E essa aqui é a grande vantagem. Quando eu me torno um residente fiscal no Paraguai, eu estou sujeito à tributação territorial. O que significa isso? Isso significa que eu só pago imposto sobre a renda gerada dentro do país. Em outras palavras, toda a renda que eu ganho fora do Paraguai é isenta de tributação. Compare isso com o sistema brasileiro, onde você é tributado pela renda mundial. Se você tiver uma renda nos Estados Unidos, tributado. Se você tiver uma renda em Portugal, tributado. Não preciso falar mais nada, né? Só não se esqueça de dar a saída fiscal do Brasil, para não precisar mais ter que fazer sua declaração anual e nem mesmo pagar imposto aqui no Brasil. Se você esquecer de fazer isso, você pode ter problema futuramente. O terceiro uso poderoso da cédula paraguaia é poder adquirir imóveis de forma simples e com segurança jurídica. Isso é bem interessante para quem pretende investir em imóveis. E com a cédula, então, eu posso comprar tanto para investimento como para uso próprio. É indiferente. Isso é uma ótima oportunidade para quem quer começar a fazer negócios imobiliários no país. E aí o processo de compra vai ser muito mais simplificado. Você pode assinar escrituras, registrar o imóvel em seu nome no registro de imóveis e ter total segurança jurídica sobre a transação. E sem a cédula, o processo seria muito mais complexo e bem mais arriscado. E aí essa pode ser uma ótima estratégia de diversificação de patrimônio. Os preços dos imóveis são significativamente mais baixos. Porém, nos últimos meses está tendo uma ótima valorização lá. Então, para quem pretende diversificar os seus ganhos, pode ser uma estratégia interessante comprar imóveis no Paraguai. Vamos agora para o quarto item que eu posso fazer com a minha cédula paraguaia: abrir empresa. E aí esse é o quarto uso extremamente poderoso da nossa cédula paraguaia. É a possibilidade de abrir empresas e aproveitar um dos ambientes de negócios mais favoráveis da América Latina. Porque o Paraguai oferece uma tributação de apenas 10% sobre o lucro. Compara com os 34% aqui do Brasil. Sem contar que lá praticamente não existe burocracia para abertura de empresas, tem isenção fiscal para as empresas de exportação,
e a lei da maquila. Então é um país que está incentivando o empreendedorismo realmente. E aí com a cédula e com o RUC eu posso abrir uma empresa com custos muito inferiores ao Brasil. Eu posso ser sócio majoritário ou único proprietário, coisa que seria impossível sem a cédula paraguaia. Uma estratégia que muitos brasileiros estão adotando é abrir empresa de prestação de serviços ou de importação e exportação no Paraguai. Com a estrutura certa é possível você operar pelo mundo inteiro com uma base paraguaia e aproveitar a tributação territorial que eles oferecem. Eu tenho visto muitos profissionais de TI, consultores, traders, empreendedores digitais criando suas operações no Paraguai. E aí com a cédula eles podem abrir essa empresa, criar contas bancárias empresariais, emitir faturas internacionais e operar totalmente dentro da legalidade. Mas um ponto é crucial, a estruturação correta disso é fundamental, porque não se trata apenas de abrir uma empresa. Você precisa fazer isso dentro de uma estratégia tributária e legal bem planejada, para não acabar tendo problemas posteriormente. Por isso uma consultoria especializada é essencial nesse processo. Então agora vamos para o item 5 da nossa lista, obter carteira de motorista. Ela é reconhecida internacionalmente e ela tem validade de 5 anos. Com a cédula paraguaia é surpreendentemente simples você obter uma nova carteira de motorista. Você vai precisar apresentar a sua carteira de motorista do país de origem, passar por um exame médico básico e pagar as taxas correspondentes, que dá em torno de R$300 por categoria. Se você vai fazer carro e moto, alguma coisa perto de R$600. E aí não tem a necessidade de fazer novos exames práticos e teóricos se você já tem uma carteira de motorista válida. E a carteira de motorista paraguaia pode ser uma excelente opção quando você não quer apresentar os seus documentos brasileiros, como em viagens internacionais ou aluguéis de veículos em outros países. Também temos que comentar sobre o valor, né? R$600 para carro e moto. Acho que no Brasil já está pelo menos umas 5, 6 vezes isso o valor. E aí eu já estou pesquisando, organizando para ver se na próxima viagem ao Paraguai eu já faço a minha carteira de motorista também. É um documento adicional que vai complementar a minha estratégia da teoria das bandeiras. Vamos para o 6º item da nossa lista aqui que a gente pode fazer com a carteira de identidade paraguaia. Acesso a serviços de saúde, tanto o público como o privado. E o sistema de saúde privado do Paraguai tem custos significativamente mais baixos do que no Brasil, especialmente em procedimentos eletivos, consultas com especialistas e tratamentos odontológicos. E com a cédula paraguaia eu tenho acesso a esses serviços sem nenhuma burocracia adicional. E eu posso inclusive contratar um plano de saúde paraguaio que tem mensalidade significativamente mais baixa que o equivalente no Brasil. Para quem passa a temporada no país ou mora na região fronteiriça ali, isso pode representar uma economia significativa e também uma opção bem valiosa. E esse é um aspecto da diversificação que praticamente ninguém comenta, mas ele pode ser extremamente valioso, porque ter acesso a diferentes sistemas de saúde em diferentes países vai ampliar as suas opções. E pode representar tanto economia como acesso a tratamentos específicos. Por exemplo, se você precisa de um tratamento que não está disponível no seu país, mas naquele outro país que você tem residência está disponível, você pode ir para aquele país e fazer o seu tratamento. Agora vamos para a 7ª coisa que a gente pode estar fazendo com a nossa cédula paraguaia: facilidade em trâmites legais e administrativos. É a significativa redução de burocracia em praticamente qualquer trâmite legal ou administrativo dentro do Paraguai, desde a autenticação de documentos até processos judiciais. Com a cédula paraguaia, sou tratado como residente local em qualquer procedimento. Isso significa que eles vão te pedir menos documentos, os processos vão ser mais rápidos e, em muitos casos, os custos vão ser bem mais reduzidos. A diferença é notável quando comparada com os procedimentos para estrangeiros sem a documentação local. Por exemplo, quando eu dei a entrada na minha cédula paraguaia, eles me alertaram que, como eu era estrangeiro e era a primeira cédula que eu estava tirando, o procedimento poderia levar 6 meses ou até mais, enquanto que para os locais, a emissão da cédula paraguaia leva 30 dias úteis. Agora vamos para o 8º item da nossa lista aqui: investimentos financeiros locais. O 8º benefício da nossa cédula paraguaia é o acesso a produtos financeiros paraguaios, que oferecem algumas alternativas interessantes para a diversificação de portfólio. Com a cédula local e com uma conta bancária, eu posso investir em títulos do governo paraguaio, em certificados de depósitos com umas taxas bem atrativas, fundos de investimentos locais e até mesmo no mercado imobiliário através de fundos específicos. Em muitos casos, os rendimentos são bem atrativos se comparado com os equivalentes brasileiros, com a vantagem adicional da diversificação em outra moeda e em outro sistema financeiro. Então a gente vai diminuir assim o risco país. Vamos então para o 9º item da nossa lista aqui de coisas que a gente pode fazer com a nossa cédula paraguaia: facilidade para viajar e residir em países do Mercosul. Como a gente é brasileiro, a gente também tem essa facilidade. Porém, o Paraguai tem acordos com alguns países específicos. Por exemplo, com o Uruguai, você tem algumas vantagens que não tem com o Brasil.
e assim por diante. Então essa é uma outra vantagem que a gente tem em tirar a cédula paraguaia. Com a cédula paraguaia a gente pode entrar nesses países com a mesma facilidade que a gente entra com o documento brasileiro, mas é sempre bom ter uma outra carta na manga. Na prática, isso significa mais flexibilidade para viajar pela região, possibilidade de estadias mais longas sem burocracias adicionais e até mesmo a opção de obter uma outra residência em outro país do bloco com um processo mais simplificado. Como eu comentei com vocês, parece que tem um acordo entre o Uruguai e o Paraguai. Então eu posso estar utilizando essa estratégia futuramente. E essa é uma extensão natural da teoria das bandeiras. Ter a documentação e direito de residência em vários países amplia significativamente as suas opções, e isso a liberdade geográfica no caso de instabilidade no país que você está morando. Vamos agora para o 10º benefício em ter a cédula paraguaia, que é o acesso a programas de incentivo e benefícios governamentais, que estão disponíveis apenas para residentes, principalmente no ramo do empreendedorismo, agricultura e exportação. E aí, com a cédula e com o RUC, eu tenho acesso a esses programas sem documentação adicional, com os mesmos direitos dos residentes locais. Sem essa documentação, muitas dessas oportunidades seriam inacessíveis ou teriam requisitos muito mais complexos. E esse é um aspecto muitas vezes negligenciado na internacionalização. Não se trata apenas de reduzir os riscos, mas também de acessar oportunidades exclusivas, que podem impulsionar significativamente seus negócios e investimentos. Então, recapitulando, com a cédula nós podemos fazer o quê? Abrir conta bancária, obter o RUC, que é o Registro Único de Contribuinte, adquirir imóveis, abrir empresa, obter carteira de motorista, acesso a serviços de saúde, facilidade em trâmites legais e administrativos, investimentos financeiros locais, facilidade para viajar e residir em países do Mercosul e acesso a programas de incentivo e benefícios governamentais. Quando nós vemos todas essas possibilidades juntas, nós percebemos o verdadeiro poder desse documento. Não é sobre cada benefício individual, mas sim como eles se complementam e criam uma estrutura de diversificação internacional. O que mais me impressiona é como um documento aparentemente simples pode me abrir tantas portas. E talvez o mais importante, cada uma dessas possibilidades representa um passo concreto na direção da liberdade. Liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de escolha. No mundo atual, ter opções talvez seja o maior patrimônio que a gente possa construir. E quero que você faça parte dessa jornada comigo. Nos próximos vídeos eu vou aprofundar cada um desses aspectos, mostrando na prática como estou implementando cada possibilidade. Eu vou compartilhar cada detalhe, cada aprendizado e cada desafio. Se você está gostando dessa série documental em tempo real, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Seus comentários e perguntas são fundamentais para eu saber no que eu vou me aprofundar nos próximos vídeos. Então, deixe eles aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo.